Gênesis, capítulo de número 17. Livro do Gênesis, capítulo 17. Pastor Samuel do Amor, eu vou vir nesse café para poder saber por que tu é Samuel do Amor. Eu não sei qual é a explicação lógica, né? Mas fica claro o testemunho aparente, né? Ele é de fato, ele, Vanessa do Amor, eles são do amor, fazem com amor, ministram com amor, servem com amor, se dedicam com amor e carregam o tipo de amor que eu acredito. Que amor é esse? O amor que não se constitui em palavras, como disse João, né? O amor que tem atitude. Eu não acredito em amor que não se compromete. Eu não acredito em amor que não se responsabiliza. E a gente sempre que olha para vocês, a gente, graças a Deus, não se conhece de agora, mas já teve a oportunidade de contemplar o testemunho um do outro, já há tempos passados, sempre envolvidos na obra de Deus. Sempre, 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 sempre. Então, esse é um amor que eu acredito, um amor que se compromete, né? Deus abençoe vocês e o trabalho que vocês estão fazendo aqui em Sorocaba, viu? Porque obra de Deus, irmão, não é culto de noite lotado, não. É trabalho quando ninguém está vendo, né? Então, esses obreiros, esses voluntários e essa casa subsiste por causa disso. Você está num lugar que tem saúde espiritual. Porque tem gente que não trabalha para ser visto, mas trabalha para servir ao Senhor, né? Isso é um privilégio. Se você entende isso, diga glória a Deus. Fica de boca fechada não, que eu não sei se você sabe, mas a Assembleia de Deus é pentecostal. Ah não, Camila, mas é que eu não sou muito de ir, veio no dia errado. Hoje tu vai aprender tudo, até a gritar, isso aí. Culto pentecostal é mais ou menos assim, se tu vê um irmão dando glória a Deus, tu já se sente praticamente na obrigação de responder dizendo aleluia. Crente é assim, aí se ele dá aleluia, tem pentecostal hoje aqui, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, não estou te falando, é assim. Então, Deus abençoe meus amigos, Deus abençoe Pedro, Rebeca, essa família abençoada. Hoje eu estou acompanhada da minha mãe, diga glória a Deus, mãe. Até parece, quando Deus toma, não é glória a Deus chique assim, não. Ninguém diz, mas está aí, toda madame hoje porque está em Sorocaba. Deus abençoe também o prefeito dessa cidade. Rapaz, você é crente mesmo, né? Não, ele é crente, irmão. Dá para perceber. Deus abençoe sua esposa, Cirlange. Aleluia. Toda vez que eu venho, ela vem. Tu é fechamento. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Obrigada por tanta. Eu fiquei, sabe assim, de verdade. Eu me senti igual aqueles artistas, e o Oscar vai para, meu Deus. Não é, menina? Ih, tô me achando, Jesus me guarda da soberba, da vaidade, me cobre com o teu sangue. Eu amei, que honra, de verdade não mereço, mas Jesus faz essas coisas. Muito obrigado por tanto carinho, viu? Deus abençoe. Gênesis 17. Glória a Deus. Eita, pegaram já. Versículos 15 em diante. Essa palavra, ela tem queimado no meu coração já há algum tempo. E quando Deus ministra algo em meu coração para aquele tempo, é a palavra que eu ministro naquele tempo. Meu compromisso não é com a expectativa dos que ouvem, mas a expectativa da voz que quer falar conosco, né? Então, em obediência, Gênesis 17, a partir do versículo 15,
em diante. Pode até abaixar agora, viu? Aqui, ó, servo de Deus. Coisa linda, né? Isso é humildade, é medo de atrapalhar o culto. A gente entra assim e sai assim. Pode até abaixar um pouquinho agora, que agora tu botou aqui na mesurei e eu estou ouvindo de boa. Tá de boa, viu? Glória a Deus. Pode baixar, que nem eu me aguento. A partir do versículo 15 em diante, gente. Quantos acharam aí o texto? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero. Eu só quero lembrar que é Gênesis, é o primeiro. Tu vai passar o índice. Vocês param de rir. Tu vai passar. Aí passou o índice e chegou Gênesis. De vez em quando eu vou ter que beber uma água. Aí você não fica me secando, não. Eu passei por um tempo atrás um processo de desidratação severa e ainda estou em recuperação. Olha lá, terra. A outra, do nada, cara. Deixa para depois. Trouxe pandeiro? Não trouxe, né? Vamos ao texto, irmãos. Versículo 15 em diante, diz assim. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Verso 16. E eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Sairão de quem, gente? De quem, gente? Que é esposa de quem, gente? De Abraão. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Ou seja, ele se prostrou ao ouvir a voz do Senhor e o que ele falava, ele, se curvou, foi ao chão, botou o rosto ali em terra. E riu-se. Abraão fez o quê, gente? E riu-se. E disse no seu coração. Disse no seu coração. Ele falou com a boca, gente? Ele verbalizou o que ele pensou? Não, ele pensou apenas no seu. E ele também riu no seu. Mas do lado de fora, sonso que só. Do lado de fora, perdão, Senhor. Do lado de fora, o que ele disse foi isso aqui, perdão, ainda do lado de dentro, o que ele está pensando do lado de dentro? A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Então, quantos anos ele tinha? Isso. Então, ele está aqui do lado de dentro rindo, ele está assim, A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Aí ele continua, pensando aqui dentro, conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus. Agora ele não está pensando, agora ele está como, gente? Falando, dizendo, verbalizando. E disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Isso é o que ele está falando, mas você sabe o que ele está pensando. Isso é o que ele está, mas a gente sabe o que ele está. Se a gente sabe, mas alguém sabe. Davi disse assim, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo,
ali tu me vês, porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. O que ele está dizendo? Não há nada que fuja do teu olhar. Aí ele diz assim: e se eu subir a alva tão alto aonde o sol rompe, no ponto do meio-dia, onde ele estabelece o seu ponto mais alto, ali tu estás. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu fugirei do teu olhar? Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus te conhece como teu pai te conhece? Deus te conhece como tua mãe te conhece? Deus te conhece como teu melhor amigo te conhece? Deus te conhece como você se conhece? Não, olha o que ele diz para Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. O que Deus está dizendo? Não penso de você o que as pessoas pensam de você, não penso de você o que você pensa de si mesmo, porque eu tenho um pensamento próprio a seu respeito. Olha aqui para mim. Você sabe sobre você coisas hoje que daqui a 5 anos vão mudar, e disso você nem sabe. Mas quando Deus te chama, não te chama baseado em como Ele te vê agora, mas em como Ele te vê sempre. Porque Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus sabe. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Deus sabe quem você é. Complete para mim, por favor. Deus sabe. Deus. Então preste atenção. Deus não acha. Deus sabe. Deus não tem uma opinião de acordo com a circunstância do momento que eu vivo hoje. Deus sabe. Deus não me conhece como as pessoas me conhecem. Deus me conhece mais do que a minha própria capacidade, ainda que eu esteja no auge da minha maturidade. Ainda nesse auge, Deus me conhece melhor que eu mesma. Me sondas. Davi continua, ou no Salmo, e ele ainda diz assim: antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes. Oh, aleluia. Vou falar como Deus está mandando. Você acha que você está escondendo o quê, meu irmão? Antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes o que eu vou dizer. Se sabes o que eu vou dizer, porque me sondas por dentro, também sabes o que eu penso mesmo quando eu não falo, sim ou não? Sim ou não? Então olha o susto que Abraão vai tomar. A gente sabe de tudo isso, mas de vez em quando tem que refrescar a memória. Deus está falando de Sara. Você leu comigo? Reproduz aí novamente. Deus está falando de quem? Ele falou que quem ia gerar? Naquele ano, ele vai afirmar isso. Que naquele ano, Sara vai dar à luz a Isaac. Essa promessa é nova ou é antiga, gente? Quem conhece um pouquinho do texto ou da vida de Abraão, responda aí com inteligência. Essa promessa é nova ou é antiga? Muito antiga. A primeira vez que Deus falou isso com Abraão, foram há 25 anos atrás desse dia que a gente está lendo aqui agora. Então diga para mim, quantos anos tem essa promessa? Quantos anos tem essa promessa? 25 anos. Esta não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão sobre ele ter um filho, sobre o nome desse filho ser Isaac, sobre este filho nascer do ventre de Sara, sua esposa. Nenhuma das circunstâncias anteriores
foram mudadas. Preste atenção. Nem da promessa que Deus fez, nem da esterilidade de Sara. Durante 25 anos, tudo permaneceu exatamente da mesma maneira. A esterilidade dela se manteve. A impossibilidade dela para gerar se manteve. O passar do tempo agravou a impossibilidade pela velhice de Abraão. Então, se antes Sara e só Sara era estéril, agora Abraão também define que ele acredita ser estéril pela passagem do tempo. Haja vista que ele já vai fazer naquele ano 100 anos de idade. Então, a circunstância não só é semelhante a como ela era no dia em que ele recebeu a promessa a primeira vez, como ela piorou em razão do tempo que passou. Quem entendeu, diga amém. Mas a palavra se mantém da mesma maneira, como se o tempo não tivesse passado. Aquilo que Deus falou há 25 anos atrás, quando apareceu em Gênesis 12 pela primeira vez a Abraão, é aquilo que se mantém agora, 25 anos mais tarde, depois do capítulo 12 até o capítulo 17. A gente está falando de 25 anos, de um longo período de espera. Então, se a impossibilidade não mudou, se a circunstância não só não mudou, como piorou em razão do tempo, isto é uma coisa. E o que é outra coisa? A outra coisa é que a palavra também não mudou por causa da circunstância. A circunstância piorou e a palavra continua. O tempo passou e a palavra continua. Antes só Sara era estéril. Agora na concepção de Abraão, Sara é estéril e ele também é estéril, porque o tempo agravou o problema. O tempo aumentou a impossibilidade. O tempo estreitou o circuito da circunstância. O tempo abateu a alma. O tempo deu uma amargurada no espírito. O tempo tirou o vigor dos primeiros dias de quando você ouve a promessa. Agora veja, eu não estou falando de alguém que a gente conhece dentro do nosso tempo. Eu não estou falando de um vizinho, rapaz. Eu estou falando daquele a quem o autor da carta aos Hebreus chama de pai da fé. Tem alguém comigo aqui? Então responda, quem é tido como pai da fé? Porque ninguém teve uma régua mais alta de expectativa do que Abraão. Quando o Senhor chegou a Abraão em Gênesis 12 e disse para ele: sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, vai para uma terra. Não falou qual era a terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu vou tornar você fecundo, eu vou multiplicar a tua descendência, assim como alguém não pode contar as estrelas do céu, nem os grãos de areia da terra, assim não poderão contar a tua descendência. Eu vou fazer uma aliança contigo e vou fazer uma aliança com os teus filhos em ti, com os filhos dos teus filhos, com os filhos dos filhos deles nos teus filhos. Aí ele vai resumir e ele diz: e em ti serão benditos não só os hebreus, mas os egípcios, os paulistas, os cariocas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque aquilo que eu estou te entregando, Abraão, é tão grande, tão grande, tão grande. Tu tá alinhadinho comigo, é desse jeito mesmo, vamos embora, tô amando. Tu tá tão grande, o que eu te entreguei é tão grande, é tão grande, que vai se cumprir em você, vai começar em você, vai passar por você. Só tem uma coisa que não vai acontecer com você. O que? Não vai terminar em você, porque o que eu faço em você hoje não acaba nunca mais. O que eu faço em você
hoje vai alcançar gerações futuras, gerações que você não vai ter acesso, mas por causa do acesso que você deixou eu ter em você hoje, e por causa do acesso que eu deixei você ter em mim hoje, eu vou continuar acessando teus filhos, teu sangue, teu DNA, tua geração, mesmo depois que nem o pó dos teus ossos estiverem mais aqui. Esta é a minha aliança para contigo, diz o Senhor. Agora eu te pergunto, falaria Deus e não cumpriria? Ele é homem para que minta? Ou é filho do homem para que se arrependa de algo que ele tenha dito? Eu quero que você abra a tua boca agora e diga assim comigo: Deus não é homem. Não, eu falei para você falar com força. Diga: Deus não é homem. Deus não é menino. Deus não sou eu. Diga: Deus é Deus. Ele não remove palavra por causa de circunstâncias. Ele não retira promessa por causa de circunstâncias. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você apenas uma coisa: cuida do teu coração, porque dele procedem as saídas que dão vida. Então o que Deus está dizendo para mim, para você hoje aqui? Não te chamei para cuidar do que eu prometi. Não te chamei para ficar preocupado com o que eu falei. A cada dia que passa de uma promessa que Deus te fez e que ela ainda não se cumpriu, você não pode contar o tempo como presidiário. Como é que presidiário conta tempo? Ele marca um X na quantidade de tempo que ele está lá dentro. Passou um dia para não perder a noção do tempo. Às vezes a gente pega o que Deus falou com a gente e conta o tempo do não cumprimento, ou seja, o tempo da espera, o tempo que ainda não aconteceu aquilo que Deus falou. A gente conta da seguinte maneira: mais um dia que não se cumpriu. Mais um dia que não se cumpriu. Mentira ou verdade, gente? Vamos falar a verdade, porque Deus sonda a gente. Vamos jogar limpo nessa noite. Quando na verdade não deveríamos contar assim. Ao invés de dizermos mais um dia que não cumpriu, deveríamos dizer menos um dia para acontecer. Ah, não. Será que você entendeu? Você vai pegar a folhinha daquele calendário que você tem em casa, e ao invés de ficar marcando, dizendo quanto tempo passou e não aconteceu, você vai marcar o tempo dizendo: olha quanto tempo passou, significa que está cada vez mais perto de acontecer. Oh. Porque devemos cuidar do nosso coração? Porque devemos cuidar nessa noite, não de fazer cumprir aquilo que Deus falou, mas de cuidarmos de nós, em como nós vamos estar quando Deus decidir cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. O que nós precisamos entender?
O que Deus fala, Deus cumpre, sim ou não? Isso é responsabilidade de Deus, amém ou não amém? Agora, como eu estou quando se cumpre, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha. Não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre como eu decidi esperar enquanto Ele não fazia. Deus está dizendo, sobre isso eu não interfiro, sobre isso é você que tem que desenvolver habilidade e capacidade para guardar e para acreditar naquilo que eu falei. Ninguém me contou, eu já vivi dias onde frequentei cultos de ações de graça, de gente que não tinha força para celebrar o próprio milagre. Por quê? Porque o que Deus tinha para fazer, Deus fez. A palavra que Deus prometeu se cumpriu. Mas quando chegou na hora de se cumprir, encontrou alguém que usou o tempo de espera para murmurar tanto, reclamar tanto, que tal pessoa adoeceu na alma. Tal enfermidade passou para o corpo. Irmãos, isso é bíblico. Tem enfermidade que é na área da saúde. Jesus cura a saúde. Agora, há outras enfermidades, como por exemplo a mulher encurvada no templo, aonde Jesus não deu saúde, ele repreendeu o espírito de enfermidade, mostrando que o que ela sentia não era uma questão genética ou humana, mas era algo espiritual, que começou no espiritual e passou para o físico. E existem pessoas que no momento do cumprimento daquilo que Deus falou, Deus faz a parte dele, mas elas não têm celebração, elas não têm saúde, elas não têm capacidade para desenvolver aquilo que Deus falou, para desfrutar daquilo que Deus deu. Aí você diz assim, mas também deixou passar mó tempão. Antes eu era novo, agora eu já sou velho. Engraçado, porque todos aqueles que tiveram espírito pronto e coração guardado para receber o cumprimento de uma promessa, a nenhum deles na Bíblia o Senhor os encontrou caídos, enfermos e mal acabados. O próprio Davi dizia, fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou falando de um ancião que tem disposição para dizer como nós temos que estar e como nós devemos aguardar a promessa de Deus, haja vista que ele produziu e deu frutos até na sua velhice, cumprindo assim o salmo que diz que assim são os que esperam no Senhor. Meu Deus, o que o profeta Isaías vai deixar para a gente na primeira pessoa? Os jovens, que aqui não fala de idade, está falando sobre o comportamento, está falando sobre os apressados, aqueles que querem para ontem, aqueles onde tudo que tem que acontecer tem que ser rápido. Aí o que o profeta vai dizer? Que na verdade não é o profeta, é Deus na boca do profeta. Ele diz, os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Então ele determina, me escute, ele determina a capacidade que você tem de receber algo, não pela força do seu braço, não pela juntura dos seus músculos, não pela sua idade. O que ele está determinando é o seguinte, que quem dá força para receber o que ele promete, não é cabelo, não é músculo, não é perna, ele está dizendo é espírito, é espírito. Aí olha o que o texto vai dizer, estes os cansados, ou melhor, os apressados, vão se cansar e não vão aguentar. Os mancebos, ou seja, os imaturos, vão cair no meio do caminho. Mas ele prossegue, mas só quem tem mais de 30 e se sente com 18, diga assim, mas
Diga assim, mas se tiver um de 15 preguiçoso do teu lado, olha para ele com carinho e diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, correrão e não se cansarão. Há um renovo de Deus nessa casa. Ele trouxe gente hoje aqui para dizer, levanta o teu espírito, que eu cuido do teu corpo, para você estar pronto para receber o que eu falei. Renovarão as suas forças, subirão. Olha para quem está do teu lado e diz, quem tem? Está fraco, pelo amor de Deus. Que é isso? É por isso que Deus está mandando eu pregar essa palavra. Teu espírito está abatido. Olha para quem está do teu lado, busca a força da fraqueza e diz, quem tem? Isso. Espírito pronto. Carne é segundo plano. Camila não entende nada, vai entender agora. Olha o que Salomão disse. Ele disse assim, Eclesiastes, o espírito de pé animará todo o corpo. Ele diz assim, mas se o espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que o texto está dizendo é isso aqui, ó. Luta para manter teu espírito forte, porque o espírito forte levanta o corpo. Gente, quem está lutando aqui com dieta, academia, está entendendo o que eu estou falando. Não vira a chave do lado de fora se não virar do lado de dentro. Dieta não é não comer do lado de fora, é mudar a mentalidade do lado de dentro. Treino, academia, atividade física, seja lá o que for, todo mundo sabe. Não é a capacidade de tomar uma atitude do lado de fora, é a capacidade que a gente tem de virar uma chave do lado de dentro. E por isso que é tão difícil. É mais fácil expulsar demônio do que organizar a vida. Porque demônio se subordina ao nome de Jesus. Se é demônio, você diz, sai em nome de Jesus, é liberto e vai fazer o que tem que fazer. Mas o problema é que o demônio sai em nome de Jesus, você não. Eu não. Não expulsamos-nos. Precisamos controlar e lutar contra nós mesmos. E nessa hora é que a gente vê que um espírito que não está pronto e uma mente fraca é pior do que um demônio. Porque a gente se sente como? Paralisado. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É confrontador, mas é uma realidade. Você pensa assim, eu não venço porque a fúria é grande. Não, você não vence porque a sua cauterização é grande. A capacidade de perfuratriz na própria mente é grande. Por quê? Porque a perfuratriz está na tua mão. E você não consegue. Deixa isso para outro dia, para questões neurológicas, mas é verdade. Então, olha o que ele está dizendo. Que o espírito, quando está pronto, ele dá o comando para o corpo. Por que a Bíblia diz que na tricotomia do ser, nós estamos divididos da seguinte maneira: espírito, alma e corpo. Você que é visitante, que nunca ouviu isso, presta atenção. Nós somos dotados daquilo que chamamos de tricotomia do ser. E o que é isso? Espírito, alma e corpo. Espírito, o governo de Deus sobre mim, minha capacidade de me posicionar e me subordinar à vontade de Deus. Eu quero o governo de Deus, o controle de Deus, o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Espírito, capacidade de dominar a minha mente, capacidade de dominar sobre as minhas vontades da carne. O que é a alma? O que é a alma?
A alma, ela não governa, ela só sofre efeito de causa. A alma transborda, a alma chora, a alma sente, a alma sofre. A alma às vezes se magoa com o que o espírito ou a mente diz assim, não, isso aí foi sem querer. E a gente diz, eu sei, mas fica triste do mesmo jeito. O que é isso? Alma. Alma, personalidade, lugar sentimental que já nasceu comigo. Características pessoais de quem eu sou, mesmo quando não quero ser. E por fim o corpo. Então vamos lá. Trocando a mente e botando espírito, alma e corpo, o espírito governa, manda mensagem para a mente. A mente faz a alma sentir-se diferente. E a alma, de acordo com o que ela se sente, ela manda o corpo reagir. Agora veja, aonde começa tudo? Aonde começa tudo? É disso que Salomão está falando. Se você souber botar o espírito de pé, o restante ele faz, é consequência. Agora, vamos lá. Qual é a área mais precária da nossa vida? Vida espiritual. Qual é o artigo de leitura mais vendido nos últimos 12 anos no meio cristão no Brasil? Produtos devocionais. Porque não se tem dificuldade para compreender qual é o caminho para buscar dom para milagres, oratória. Não se há dificuldade para se estudar sobre o que é hermenêutica, sobre como se tornar um apologeta. Aonde está hoje a maior dificuldade? Vida devocional. Não é a performance que eu tenho no culto. É a vida que eu deveria ter no quarto. As pessoas que querem desenvolver relacionamento sincero com Deus, não deixam o que elas veem aqui ou fazem aqui tirar delas o desejo real de ter uma vida com Deus. Então, conhecendo a si mesmas e sabendo que dom não é garantia de entrar no céu, desejam se relacionar com Deus. E é nessa hora que você vê que é mais fácil lidar com demônios do que consigo próprio. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender e não tem problema o glória a Deus diminuir, porque isso demonstra entendimento, não se celebra confronto. Quem celebra não está sendo confrontado, mas quem está em silêncio pensando, certamente está se colocando na posição de alguém que quer mudar. Tanto é que nós somos bons de quê? Campanha. A gente é bom de campanha. Porque acostumamos-nos a buscar a Deus em momentos de calamidade. Quando nada resolve, sabemos quem resolve. Quando nada pode, sabemos quem pode. Então, nessa hora, somos mais crentes do que nunca. Somos ótimos de fazermos jejum avulso. Mas quem aqui consegue colocar o jejum como uma disciplina espiritual semanal? Não bota. Não bota. E por que não bota? Porque disciplinas espirituais não trazem recompensa rápida. É uma questão de relacionamento a longo prazo. E a vida está tão corrida. Eu tenho tanta coisa para fazer. E é por isso que você está cansado. Mas quando tudo desaba e tudo te arrebenta, aí tu volta e recicla o espiritual. Só que Deus está dizendo, esse é o problema e é por isso que você não rompe. Porque você só quer me buscar na hora do socorro. Então tua vida é igual um eletrocardiograma. A hora você está bem, a hora você está mal. Porque você só busca a Deus como medida de socorro. Agora, o que é uma vida devocional verdadeira? É uma vida de disciplina espiritual. E ela vai requerer, para que ela se torne funcional, tornar-se prioridade na nossa vida. Então, vou te fazer uma pergunta, deixa eu ver se você está entendendo. Qual deveria ser a prioridade de todo cristão?
Espírito, alma ou corpo? Então vamos lá. Qual é a prioridade do cristão? Qual é a prioridade do cristão? Qual é a área da vida do cristão que deve ser mais importante? Vida financeira ou vida emocional? Qual é a área mais importante da vida de uma pessoa que crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Ou seja, que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito poderia ser criado. Qual é a área que depende de ser prioridade? Vida emocional ou vida espiritual? Se isso é uma verdade pensada, por que vivemos de maneira que não corrobora com essa verdade que admitimos que é a verdade e esperamos resultados diferentes do que temos? Eu e você deveríamos ter no mínimo pudor de não reclamar da vida que a gente tem. Deixe que reclame quem tem vida de oração. Agora eu te pergunto, tu acha que quem tem vida de oração vive reclamando? Mas você e eu, que não ora como deveria orar, acha que pode reclamar porque não tem dinheiro para gasolina. Acha que pode reclamar porque não mora onde gostaria. Acha que pode reclamar porque ainda não foi curado de doenças emocionais. Acha que pode reclamar porque está enfrentando enfermidades crônicas. Deus está dizendo, é sério isso? Então quer dizer que você admite que não tem vida devocional, que não se relaciona como deveria se relacionar, mas reclama da vida que tem. Só que sendo que você admite que sua vida espiritual deveria ter prioridade. Agora eu te pergunto, você passa dias sem comer? Fica com vergonha não, vamos jogar limpo. Você passa dias sem comer? Mas já passou dias sem orar? Sim, eu também. Sim, já passei dias sem orar. Sim. Você passa dias sem beber água? Mas já passou. Eu vou mais fundo agora, hein? Já passou semanas sem ler a Bíblia? Bora no coro, que aí não fica chato para ninguém, porque não tem aqui bonitão perfeitão, não tem. Não tem, que se tiver eu vou pedir Deus para te levar essa noite ainda para não te contaminar com nada. Já ficou meses sem ler a Bíblia? Sim. Já leu a Bíblia só quando abria ela na igreja? Vou falar a verdade. Então por que você está reclamando? Está reclamando de quê? Você tem que ser coerente. Ou vida espiritual é prioridade, você não pode reclamar da sua vida, ou para começar a mudar a sua vida, você tem que voltar a colocar a sua vida espiritual em primeiro